Preparação para Rosh Hashanah, o Tikkun. O Tikkun geral que todos temos parte é a correção da queda de Adão. Contudo, com a dinâmica da transmigração da alma, ocorrem diversas microquedas individuais que acabam por gerar, de forma particular, uma dívida espiritual de reparação para cada fragmento de alma, que é a consciência privada de cada indivíduo. Além dos reparos citados, temos a questão da remoção do pão da vergonha. E para que possamos removê-lo, depois da queda, temos que levantar para continuar através da purificação de nossa alma, como aprendemos, Techuvá, Tefilá e Tzedaká. Após este movimento de erguimento da alma, estamos aptos para partir e resolver o nosso Tikkun. Não é necessário que saibamos exatamente qual é o nosso Tikkun para conseguirmos resolvê-lo. Porém, se descobrirmos pistas de qual ou de quais consertos precisamos, facilitaremos a obtenção do sucesso. Através da astrologia cabalística, podemos adquirir informações precisas que nos direcionam para os nossos Tikkunim. A Parashá, porção semanal da Torá Sagrada, relacionada à data do nosso nascimento no calendário hebreu, também nos guia de forma precisa aos concertos, cujos quais estamos comprometidos a realizar no período de nossa vida física ou diurna, principalmente os mandamentos da Torá que a ela estão relacionados. Assim como nossas roupas são criadas para se adaptarem ao nosso corpo, também o corpo foi criado como uma vestimenta para a alma. Com isso, questões relacionadas ao corpo físico, como sua forma, aparência e estrutura, são intrinsecamente ligados também com o Tikkun de cada indivíduo. Capacidade do corpo, local de nascimento, condições gerais, tais como posição na sociedade, poder aquisitivo, povo e cultura nativa, família e pessoas próximas, entre outros, tudo, absolutamente tudo, foi previamente escolhido de forma excelente pela alma e por Hashem, para direcionar o ser humano, para promover o seu conserto. Já que não é obrigatório conhecer claramente os Tikkunim em que a alma está envolvida, nossos sábios nos ensinam que existem 3 formas de fazermos o nosso Tikkun: Torá, Mitzvot e correções especiais do Arizal HaKadosh. Acrescentando a esta lista as palavras de Rabbeinu Yeshua, o ungido, que são palavras de vida eterna, são capazes também de redirecionar a alma desviada do caminho da verdade, proporcionando o alcance completo do Tikkun e ainda mais, pois ele mesmo disse que foi enviado para que trouxesse vida em plenitude. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Yohanan 11:25. Ao dizer que era a própria ressurreição, a alma primordial Yeshua HaMashiach afirma ser a vivência correta para que o ser humano consiga alcançar o conserto e sair da prisão das reencarnações, corrigindo a alma e também o corpo, se tornando apto para o evento chamado Ressurreição dos Mortos. Os sábios dizem que através da Torá e Mitzvot, os israelitas ganham vestimentas para as suas almas. Rabbeinu Yeshua confirma: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Matityahu 19:17b. Diz o Zohar, e sobre isso se diz que a Neshama de Neshama vem para a pessoa com Irat, respeito, admiração e apreciação à luz do Criador, código para Gvurá. E Chokhmah, sabedoria, e a Sefirá de Chokhmah, ou seja, que é recebida da Sefirá de Chokhmah com Irat, temor e sabedoria. A Neshama vem para a pessoa de Biná,
Mas a Neshama vem de Teshuvá, que se chama Binah, se chama Sara, e o Ruach, que se chama voz, se chama Da'at, que significa consciência, e também a Sefrat de Da'at. E o Ruach é atraído para a pessoa que eleva a sua voz na Torá, que se supera para estudar os segredos da Torá, e a Nefesh mental é estendida, continuada, de boas ações, mitzvot. Zohar Lech Lechá, verso 77. Cada dia se torna um espírito, malach, que fere ou ajuda a pessoa se ela transgrediu naquele dia ou se fez o desejo de seu mestre. Se ele errou, mas fizer techuvá, tudo ficará bem e o dia negativo se torna positivo. Todos os dias positivos tornam as roupas para uma pessoa estar no céu. Se tiver muitos dias faltantes, a sua roupa não é suficiente para que se cobrir e se revelar no paraíso e não consegue entrar. Zohar Vayeri, versos 297 a 300. Torá, estudo da dinâmica espiritual, atingir conhecimento e sincronicidade com o divino, superar a inclinação negativa. Lembre-se do mais importante, disse Rabi Yohanan, em nome de Rabi Shimeon Bar Yohai. Maior é o servir a Torá que o seu estudo. Masechet Barachot 7b. Rabbeinu Yeshua confirma: na cadeira de Moshe estão assentados os Soferim e Perushim. Todas as coisas, pois, que eles vos disserem, que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Matitiahu 23, 2, 3. Mitzvot, preceitos espirituais, 248 proativos, Hesed, e 365 restritivos, Vurá. Ao fazer apenas uma das 248 proativas, com Irat, respeito, apreciação e admiração, e Ahavá, amor, é como se a pessoa cumprisse todos os 248 preceitos. Correções especiais do Arizal, derivados do portão do Espírito Sagrado e do portão das reencarnações. Torá, estudo em 4 níveis, sendo que o mais importante é o quarto. Peshat, simples, Remes, dicas, Drash, estudo, Sud, segredo, que é o estudo da Kabbalah, especialmente o que aprendemos no uso da astrologia cabalística, Zohar, e na interpretação dos segredos do Mashiach, Yeshua. Mitzvot, ações, cria uma vestimenta para Nefesh, que paira em cima do túmulo e pode se revelar em sonhos para a família para comunicar. Palavras, cria uma vestimenta para o Ruach, que fica no paraíso inferior. Pensamentos, cria uma vestimenta da Neshama para o paraíso superior. Tikkunim do Arizal. Esses concertos são efetuados mediante jejuns. Para cada tipo de transgressão, existe uma quantidade de tempo de restrição que promove a retificação. Juntamente com a techuvá, são práticas de restrições para enfraquecer a nefesh e assim enfraquecer a inclinação negativa. Rabbeinu Yeshua confirma: mas esta casta não se expulsa senão com oração e jejum. Matitiahu 17:21. As quantidades de sunim, jejuns, são severas para a condição dos corpos fragmentados que nossas almas habitam hoje. Com isso, nossos sábios nos ensinam que podemos converter o tzon, jejum, em tzedakah. Por exemplo, para cada dia de jejum, podemos doar o mínimo que gastaríamos naquele dia com uma refeição. Não somente a Torá e Mitzvot criam as vestimentas do seu Nefesh, Ruach e Neshama, de acordo com Ramak, Rabi Moshe Cordovero, que traduziu Zohar, no Zohar Vayeri, com cada segredo novo aprendido e cada mitzvah, abrimos um canal até os mundos espirituais e, através destes canais, abundância e luz fluem para a pessoa. E ainda mais, para se elevar
para o paraíso, ao desencarnar, a pessoa usa estes canais abertos. Todos nós temos um prazo para fazer as correções, um tempo exato na Terra, como o Mestre nos ensinou. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te lancem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Matitiahu 5, 25, 26. Onde a prisão é o tempo da realidade física. E ainda, nem todo o que me diz Adon, Adon, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Matitiahu 7, 2. Ou seja, a correção da alma é feita através de Torá e Mitzvot, que só podem ser praticadas na prisão da reencarnação neste mundo físico. Podemos ainda ajudar no Tikkun dos falecidos. Sempre que orarmos e fizermos mitzvot e estudos dos segredos da Torá em homenagem à elevação da alma da pessoa, não importa quanto tempo passou de seu falecimento. Antes do estudo, ou oração, ou mitzvah, se diz para a elevação de nome da pessoa, filho de o nome do pai. Mas não se compara com estarmos no controle enquanto estamos vivos e fazermos o nosso máximo esforço dentro do possível. Portanto, a razão pela qual nos reencarnamos é para completar mitzvot que não fizemos em nossas vidas passadas e aprender os segredos da Torá que nos faltam, pois nos mundos superiores também existem níveis e passaremos por inúmeras elevações até a ressurreição dos mortos e a vinda de Mashiach, bem como a constituição do DNA da alma, que é a Torá, e para restituirmos o que se perdeu e reconstruirmos o vaso só com Torá e Mitzvot. Venha e veja, todo o que vem para aquele mundo, paraíso, sem sabedoria, mesmo que tiver muitas boas ações, é retirado de todos os portões daquele mundo. Zohar Shir Hashirim, verso 484. Venha e veja. O santo bendito seja ele, responde a alma. Se você veio e não olhou na sabedoria antes de vir para cá, e não sabe os segredos dos mundos superiores, saia para si mesma, pois não és digna de entrar aqui sem conhecimento. Reencarne de novo. Busque aqueles humildes que sabem os segredos superiores de seu mestre, e como eles, saberá observar e saber. Zohar Shir Hashirim, verso 486. Eu sou Amor Arraiá. Venha conhecer o Eterno de uma maneira que você nunca imaginou. Aí nos mostrar a palavra todo. Todo é bom. Com o processo de frearmos o Satã, com o processo de colocarmos um limite nos nossos desejos. Liberte-se do mal. Seja salvo através da Torá. Bendito seja Akadosh Baruch Hu, que nos escolheu para sermos guerreiros de suas batalhas, as batalhas contra o mal interno, aquele que somos nós mesmos, aquele que é o nosso adversário e quer nos desviar da Torá, o caminho da árvore da vida, a restauração da alma humana. Junte-se a nós. Seja um guerreiro, uma guerreira da luz. Seja o dono do seu destino. Seja um Baal Teshuvah. Se transforme em Melech. Seja um verdadeiro Ben Elohim.